Aí galera, tranquilo, numa boa. Hoje eu vou falar sobre uma provocação de um internauta em que ele diz para mim algo parecido com professor, tu só lê e de prático nada, né? Eu não sei se ele estava se referindo ao ser um professor, né? Ou se ele estava se referindo a ser um professor de filosofia. Eu acredito que mais se referia a ser um professor de filosofia, né? Talvez ele quisesse dizer que eu sou uma pessoa que do blá, blá, blá e que de prática não acontece nada. Mas o que me chamou a atenção foi a ideia que ele trouxe nessa frase, né? Tu lês, mas não fazes nada. A ideia de que ler é um nada, né? Ou no mínimo que um desconhecimento do que é isso ler. Ler, essa coisa bacana. O que será isso? Será um nada? Nada acontece na realidade pelo simples fato que eu leio? Percebam que quando eu era bebezinho e aprendi a falar, aos pouquinhos fui aprendendo a falar, vamos dizer que foi uma habilidade natural, né, de imitação, que da imitação de sons e de comportamentos eu aprendi a falar. Todas as pessoas, basta viver em sociedade, que aprendem a falar. Curiosamente, ler não é assim. O simples fato de eu conviver com pessoas leitoras não faz de mim, por imitação, um sujeito leitor. É preciso algo mais. É preciso um estímulo muito forte externo, né? E um querer interno que me habilite a decifrar o enigma daquelas letras, daquelas palavras. É preciso que eu consiga aproximar o meu mundo vivido do mundo escrito. Percebam que para eu escrever a palavra mamãe é muito interessante. Eu já tenho uma mamãe em casa. Então, eu, pequenininho, lá, 5 anos, 6 anos, começo a ser letrado e eu descubro, fantástico, que aquelas letras representam a minha mamãe. Percebam, e o mundo que já existe passa a ser um mundo escrito, que já era o mundo falado. Agora é o mundo falado, é o mundo escrito. Percebam o avanço neuronial, um avanço mental que é necessário para que eu, de forma atípica, porque necessariamente não é preciso eu aprender a ler, mas a falar sim, eu, num esforço de transformação interna, eu aproximo o meu mundo vivido do mundo falado e numa especialização fantástica eu consigo transformar no mundo da escrita. Percebam que ler, portanto, é abrir-se, deixar de ser eu por algum momento, para ver aquela palavra escrita, me entregar a ela, procurar o sentido, tentar contextualizá-la, buscar os sons possíveis. É preciso que em determinado momento eu deixe minhas opiniões pessoais, mas as minhas vivências, elas crescem porque eu me calo para eu poder ver naquela palavra o que ela significa. Mamãe, nas minhas experiências de mãe, de ter mãe, aparecem naquela palavra e ela passa a ser sentido e, portanto, ela se imortaliza em mim. Mas não é só isso. Existe a capacidade criativa que é altamente desenvolvida. Dali a pouco, o sujeito que fala, que agora está escrevendo e lendo, e que ele sabe que mamãe é aquela pessoa que lhe gerou, pode lhe dizer: tu és uma mãe para mim. Percebam o deslize de sentido da palavra que não está escrita. Ele criou, ele verbalizou, ele compreendeu, ele contextualizou, tirou de contexto e colocou em outro contexto. Olhem a criatividade desta pessoa, o avanço intelectual dessa pessoa, que
começa a brincar com as palavras, se afasta do mundo do hoje, do mundo da objetivação, do mundo de bate o dedo e dói. Ele consegue prever, pensar, imaginar, trocar sentidos. Ele passa a ser uma pessoa muito diferente. Lembram daquela imagem clássica do Isaac Newton? Embaixo de uma árvore, cai uma maçã, bate na cabeça dele. E ele cria toda a teoria, todas as teorias que lhe são características, a física newtoniana. Percebem? Talvez um sujeito que não tenha desenvolvido a capacidade criativa, talvez a pessoa que não tenha desenvolvido a capacidade de leitura, interpretação, contextualização, teria percebido ao cair uma maçã na sua cabeça, simplesmente o fato de que coisas caem. Ponto. Newton não seria Newton, seria uma pessoa como qualquer outra, porque ele não teria a possibilidade de criatividade para de um fato objetivo, atual, hoje, agora. Ele consegue prever, pensar, refletir no futuro. Ele sai do presente, ele vai para o futuro. E isto só é possível porque ele desenvolveu esta capacidade. Percebem? Eu vou dar mais um passo. Né? Ler é um capital simbólico. Ler é um capital que se vê, que se percebe e que diferenciam as pessoas. Como assim, professora Milka? Primeiro, perceba o capital simbólico de alguém que lê poesia, que lê conto, crônica, que lê história, que lê física, química, que lê geografia, filosofia. Perceba o repertório de informações que ele tem. Perceba que ele não é uma pessoa só. Ele é Newton, ele é Freud, ele é, não sei, ele é um pouco engenheiro, ele é um pouco historiador. Percebam a capacidade de expressão, capacidade de entendimento e o que isso significa no mundo contemporâneo. Perceba o diferencial de alguém que fala bem, que compreende bem, escreve bem. Percebem o diferencial? Pense o contrário. Quem não escreve bem, quem não lê bem, quem não lê. Percebe o diferencial? As elites, de maneira geral, elas leem muito. Podem até ler coisas que eu não gostaria de ler, mas elas leem muito. Por quê? Porque elas têm um capital simbólico. Elas pegam seus filhos e mandam para Harvard. Mandam para as universidades melhores do Brasil, de fora do Brasil. Elas têm uma preocupação em ter uma escola de qualidade. Para aprender matemática, provavelmente também, mas não necessariamente. E são muito mais preocupados com a fluência, com o entendimento, com posições, com criticidade. Elas querem que seus filhos façam a diferença. E muitas vezes elas gostam que o trabalhador apenas construa, faça, produza bens materiais só hoje, pensando no hoje. Percebam que alguém que se alimenta mal, que está extremamente preocupado com o dia de amanhã, no sentido de que eu preciso comer hoje para sobreviver amanhã, é diferente de alguém bem alimentado que lê, que tem, acresceu a si os instrumentos de criticidade, de avaliação de mundo, adquiridos pela leitura. E uma característica fundamental, né, da capacidade de leitura é a empatia. As pessoas se relacionando tranquilamente no pátio da escola, por aí, né, existe um aconselhamento. Sejam empáticos, ou seja, compreendam o outro, saiam de si para viver um pouco o sentimento do outro, para que tu possa ser carinhoso, para que tu possa compreender a dor do outro. Percebam que ler é uma empatia. Eu preciso desligar-me de mim, no sentido ideológico, né, dos preconceitos, desligar-me de mim para viver a vida do livro que foi lido, ou que está sendo lido. É preciso que eu abra meu coração e a minha mente. Olha que exercício poderoso, sair de mim para poder entrar na vida do outro que está ali descrita, nas fantasias do outro que está ali à minha frente. E se eu escrever algo
eu estarei escrevendo para pessoas empáticas que saiam de si para ler, compreender. É viver, isso é comum, né? Ler é viver 1000 vezes, né? Porque eu não preciso ter conhecido Newton para saber o que ele disse, né? Paulo Freire não precisa ser meu amigo para saber o que ele disse, o que ele pensou. Portanto, eu sou Paulo Freire, eu sou Newton, eu sou Nietzsche, eu sou Freud, eu sou porque conheci essas pessoas através da habilidade de sair de mim, entrar em contato com sinais, com signos, naquele papel, naquele lugar, né? E dali sair para outros mundos, fazendo outras viagens. Se isso é não fazer nada, né? Eu não sei o que é fazer alguma coisa. E percebam que alguém pode sim ter os rudimentos da leitura, saber ler mamãe e não sair dali. Ele lê mamãe, mamãe é a mãe dele, todo mundo tem mãe e fica por aí. É a maçã caindo na cabeça de alguém e não faz mais nada do que cair na cabeça de alguém. Então, ler é um exercício de crescimento espiritual, crescimento neurológico. Ela é um indício de que a pessoa está se aprimorando, aprendendo a criticar, a se posicionar e, portanto, está criando para si um capital cultural, um capital que as pessoas enxergam, que as pessoas veem, que as pessoas percebem e que tristemente está sendo negado a muitas pessoas. Muitas pessoas não leem porque não tem dinheiro, porque não tem condições, porque não conseguem pensar no dia de amanhã. Outras tantas não leem porque são envenenadas com essa ideia de que ler é fazer nada, ler é coisa de, sei lá, comunista, né? Então, pessoas que não leem por mais diversos motivos, por preguiça, porque nunca foram incentivadas. E aí estamos abrindo espaço para aqueles que detêm o conhecimento e o usam, espero que para o bem ou para o mal. Fiquemos atentos e nunca mais aceitemos a ideia de que passar horas lendo e se preparando é algo inútil, certo? Fica a dica aos meus leitores. Abraço!